Amém? Nosso governador Felipe já orou, mas eu quero fazer mais uma oração. Senhor, em nome de Jesus, quero proteger tudo eu, toda a carne da minha vida, que não seja eu falando, mas seja usando, meu Pai. Que haja mover do Teu Espírito Santo na nossa vida. Salvação, libertação, mudança de vida, Pai. Batismo com o Teu Espírito Santo. Cura, Senhor. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Aqui, eu quero dizer para você que a palavra que eu vou pregar hoje, eu estudei ela ontem, o sermão estava pronto lá. Sabe aquele sermão que você está estudando a Bíblia, Deus vai te dando a palavra? Eu fiz o sermão, mas nunca preguei ele. Então estava lá no meu caderno, aí eu fui olhar, ontem eu fiquei pesquisando para ver que eu ia pregar, orei a Deus. Aí Deus me deu essa palavra aqui, eu fui na Bíblia, conferi, e é o que Deus tem para nós hoje. Amém? Então, irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Já foi falado aqui, Jesus está aqui. Ele está curando, ele é o bom samaritano. Amém? Então, o sermão é em cima disso, irmãos. A palavra de Deus hoje é para conforto. A palavra de Deus hoje não é para exortação só, mas para nos confortar, para nos consolar. Amém? Confirmando com o que a pastora da igreja falou. Saber, nós estamos no mesmo espírito, né? Ela nem sabia que eu ia pregar. E sobre isso mesmo que eu vou pregar hoje, sobre consolo. Amém? Amém. 3:20, por favor. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Quem está falando isso, irmão? Jesus. Jesus está falando que nós temos que estar com a porta do nosso coração aberta, porque Deus quer entrar na nossa vida e quer mudar as coisas. Porque quando ele entra, irmão, sempre ele muda alguma coisa. Cada encontro que você tem com Jesus, ele deixa um pouco dele em você e tira o que você não é dele. Né? Ele coloca um pouco dele em você e tira de você o que não é dele. Amém? Amém. Abra a porta do seu coração, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Então, há uma opção. Muitas vezes Deus está batendo na nossa porta, irmãos, no nosso coração, e nós estamos pensando que às vezes eu não tenho que mudar, eu não tenho que fazer aquilo, né? Então eu penso assim já, eu vou falar de mim, tá? Vamos lá, eu gosto de fazer determinada coisa. Então eu falo assim, se Jesus entrar na minha vida, se ele deixar ele entrar aqui no meu coração, eu vou ter que parar de fazer tal coisa, né? Mas às vezes é tal coisa, irmãos, Deus não vai tirar aquilo. Às vezes não é aquilo que ele quer tirar. Às vezes é uma coisa tão pequena que está atrapalhando eu e você servir a Deus. Primeira coisa que eu quero te dizer que é muito difícil estar aqui pregando a palavra de Deus. Preferir estar aí ouvindo do que estar aqui pregando. Porque tudo que eu prego aqui é para mim primeiro. Né? Não tem esse negócio de falar, Deus trouxe uma palavra para a igreja. Primeiro é para mim. Né? Então eu gosto muito de ouvir a palavra. Eu gostaria de estar aí ouvindo e alguém aqui pregando. Que aí a responsabilidade não seria minha. Né? É muito bom você ouvir e não ter responsabilidade de falar a palavra de Deus. Mas nós temos um chamado, irmão. E eu falo sempre para os irmãos da igreja, para os irmãos, né, em geral, irmãos e irmãs, tem que ir para cima, irmão. Nós temos que ir para cima. Jesus está voltando. Nós temos que fazer a obra de Deus, o chamado de Deus. Temos que cumprir na nossa vida, amém? Independente, como eu falei aqui, e falo, todo mundo tem seu Isaac. Irmão. Deus pede o nosso Isaac todo dia. Me dá seu Isaac, me dá seu filho. Né? Pode não ser seu filho, pode ser alguma coisa que você tem que entregar na mão do Senhor. Aí você fala, mas o único filho que eu tenho, o Senhor vai querer? Né? O Abraão podia falar para ele, mas Senhor, eu só tenho esse filho. Dá ele para mim. Todo dia Deus pede para mim e para você o nosso Isaac. Amém? Então ele está batendo a porta. E às vezes, irmãos, nós estamos fazendo enquanto que não estamos ouvindo. Acho que não é para mim isso aí não. Não é bem assim também não. Né? Mas quem abre a porta sou eu e você. Ela só abre por dentro. Ela não abre por fora. Né? Aí entra o livre-arbítrio, que as pessoas dizem que existe. O livre-arbítrio deu abrir a porta para ele. Mas a Bíblia diz em João 15:16 que ele nos escolheu. Não fui eu que escolhi ele. Ele que me aceitou. Aí falou, quer aceitar Jesus? Mas na verdade ele me aceitou primeiro. Ele te aceitou primeiro. Amém? Então ele já te escolheu. Você já é escolhido. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Você é um escolhido. Chamados tem muito. Mas você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Amém? Havia um homem, irmão, muito rico, que subiu numa figueira brava para ver Jesus. Como era o nome dele? Lucas 19.
por favor. Só para a gente ter referência. Partido 1. Só para a gente ter a referência aqui. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e esse era chefe dos publicanos e era rico. Só referência para você saber quem era Zaqueu, você já sabe, mas só para nós temos que falar e mostrar na Bíblia, né? Então Zaqueu, irmão, era rico, e ele subiu na figueira para ver Jesus. Entendeu? Você entendeu? Ele subiu lá, Jesus mandou ele subir lá. Ele subiu e falou, não, hoje eu vou ver Jesus passar, porque ele era de baixa estatura, ele era baixo. A Bíblia não fala, mas era baixa estatura. Aí ele subiu, porque com aquela muvuca de pessoas, alvoroço de pessoas, quando Jesus passava, ele falou. Aí Jesus olhou para ele e falou para ele, ó, Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou posar na sua casa. Houve uma ação e uma reação. Jesus não precisou nem bater na porta, porque o Espírito Santo já incomodou Zaqueu. Né? Vamos falar assim que o Espírito Santo não tinha descido ainda para a terra, para convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas vamos dizer que ele foi convencido por isso. Por quê? E aí, não só Jesus saiu na casa dele, como houve salvação naquela casa. Ele foi salvo. Não só ele recebeu Jesus na casa dele, como ele teve salvação. Jesus falou, hoje teve salvação nessa casa. Que ele reconheceu o pecado dele e falou que ia restituir 4 vezes mais que ele tinha roubado. Que está na lei isso. Está na lei do Velho Testamento. Amém? Então, irmãos, qual era o Isaac de Zaqueu? Era o dinheiro. Era o dinheiro. Né? E ali ele já entregou logo. Falou, não. Só, senhor, Jesus não falou nada. Presta atenção no texto, depois você lê, não temos tempo para ler, depois se você quiser ler na sua casa. Jesus não falou nada para ele. Ele falou, senhor, se eu roubei algum em alguém, eu restituo 4 vezes mais. Era esse o ponto fraco dele. Era uma coisa tão simples. Né? Ele era rico, a Bíblia diz. E muitas vezes, irmãos, são coisas pequenas que nos separam de Deus. Não são as grandes, são pequenas coisas. Que nós, às vezes, não queremos abrir mão. Apocalipse, por favor, 3, 14, 21. A igreja de Laodiceia. 3, 14 em diante, tá? A igreja de Laodiceia era rica, mas não tinha a presença de Jesus entre os membros. Dinheiro, segurança, prazeres mundanos, posses materiais trazem uma temporária satisfação. Né? O anjo da igreja de Laodiceia escreve isso. Ao anjo da igreja. Diz o amém, testemunho fiel e verdadeiro. O princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te. Presta atenção, volta o primeiro. Olha esse versículo aqui, ó. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te. Olha aí. Aí nós viemos na igreja fazer campanha. Fazer campanha. 7 sexta-feira, 7 não sei o que, para mim receber a bênção. Aí Deus está falando para você assim, entrega para mim, seu Zaqueu, seu Isaac, desculpa, seu Zaqueu aí. Entrega para mim, seu Isaac. Né? Podemos fazer campanha, irmão. 7 dias, 14, 21. Se não entregar o Isaac para ele, não adianta. Nós não vamos conseguir nada. Por quê? Porque Deus está pedindo que nós façamos primeiro. Ele repreende a quem ele ama. A quem ele recebe por filho, ele repreende. O que é repreender, irmão? Chamar atenção, corrigir, mudar o rumo. Né? Venha como está, mas você não vai ficar como você está. Eu também não fiquei e não vou ficar, e ninguém vai ficar. Porque ele vai mudando, irmão. Ele vai entrando, o Espírito Santo vai te convencendo de coisas que ia ver, né? Às vezes dou valor, que para ele não é importante. Às vezes é mais importante outra coisa do que aquilo que eu dou valor. Então, irmãos, não é porque tem dinheiro, não é porque tem riqueza que a pessoa tem tudo. Às vezes está faltando uma pequena coisa. Né? Então, não julga pela aparência. Ninguém, e nem
pessoas, nem igrejas, nada. Porque às vezes Jesus nem está lá. Fala, mas a igreja é cheia, é uma bênção. Não estou julgando a igreja, né, irmão? Estou falando porque é a palavra que diz isso. Nem sempre ele está lá. Né? Deixe sempre a porta do seu coração aberta, para que ele não precisará se preocupar se ele está batendo ou não. Deixa a porta aberta, irmão. Senhor, se for para mim fazer isso, amém. Eu sei que vai doer. Eu vou ter que largar a mão. Mas, Senhor, se é o Senhor mesmo, então tudo bem. Estou nas suas mãos. Se você fizer essa oração, irmão, e for ele mesmo que está falando, ele vai fazer. E quando ele faz, vai doer. Porque ele vai te corrigir, vai me corrigir. Vou falar de mim. Mas depois você vai dar glória a Deus. Falar, que bom, né? Que bom, eu subi um nível, né? Que bom, eu passei daquele lugar, né? Você olha para trás e fala, puxa, que bom que eu passei mais um ano na presença do Senhor. Olha só, né? Olha onde eu estava, olha onde eu estou hoje. Por quê? Nós vamos subindo. Mas tem que estar, irmão, submisso ao Senhor. Amém? Então, muitas vezes, nós queremos servir a Deus do nosso jeito. Eu vou falar porque eu já fiz isso, não vou falar de você, eu vou falar de mim. Eu já fiz as coisas do meu jeito, irmão. Achando que Deus ia aprovar. E ele não aprovou. Eu vou falar de mim. Né? Ah, não, mas isso aqui não tem problema nenhum. Deus não vai achar ruim, imagina. Né? Só uma coisinha ou outra. E aí por diante. Salmo 37:5, por favor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. A minha versão diz assim, e o mais ele fará. Sabe o que é entregar? Entrega o seu Isaac. Entrega o seu Isaac ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Amém, irmãos? Você pode pensar assim, mas a vida do pastor é maravilhosa. Né? Ele só vive rindo, alegre. Como diz a irmã, que ela viu os crentes antes só rindo, alegre, né? Feliz. Eu já entreguei meu Isaac na mão do Senhor, irmão. O Senhor está na sua mão. Está aí na sua mão. Eu quero fazer a sua vontade. Sabe o que eu quero, irmãos? Eu vou falar para vocês que eu quero morar no céu. É isso que eu quero. Isso aqui vai ficar tudo aí, irmão. Tudo aí vai ficar. Carnalidade nossa, nossas picuinhas, né? Nossas briguinhas, essas coisas. Vai ficar tudo aí. Nós vamos morar no céu. Lá no céu, irmãos. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Calma aí. Jesus te dará uma satisfação eterna, pois ele tem todo o poder. Mateus 28:18, por favor. Mateus 28:18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder, irmão. O Deus que nós servimos, ele tem todo o poder. Ele pode mudar as coisas. Ele para o vento. Ele amaldiçoa a figueira. Foi pregado aqui. Irmãos, ele faz o cego enxergar. Ele faz o paralítico andar. Tem todo o poder. Todo o poder. E nós ficamos limitando Deus. Ó, Senhor, se o Senhor fizer assim, eu vou. Se o Senhor fizer assado, eu não vou. Lembra do Gideão? Gideão. Se chover aqui e molhar aqui, eu vou. Aí o Senhor está comigo. Ó, se molhar, agora não, Senhor, não, vamos fazer de novo. Agora só, tem que molhar dentro. Não, agora tem que ser fora. Né? Ficar fazendo troquinha com Jesus. Mas diz que tem todo o poder. Se ele falou que tem todo o poder, irmão, ele tem todo o poder. E se ele te escolheu, não adianta você fugir. Não adianta você querer fugir. Vou te dar um conselho de pastor. Faz que nem eu. Senhor, eis-me aqui. É isso que o Senhor quer para minha vida? Você acha que eu queria ser pastor? Eu tentei fugir, irmão. Eu tenho que fugir de todo jeito. Imagina se eu queria ser pastor. Né? Tá bom, Senhor. É assim? Eis-me aqui. Se rende, mano. Né? Se rende pro Senhor. Não adianta você querer brigar com ele. Não adianta. Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que ele conhece o nosso coração. Ele conhece. Né? Lembra do Samuel? Foi lá ungir. Ah, esse aqui é, ó, novo rei de Israel. Falou, não, rapaz, não é não. O Deus falou para ele, não é não. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. Por que você acha que Deus escolheu você? Fala para mim. As pessoas se julgam. As pessoas não vão acreditar em você. Foi falado aqui que Deus escolheu as coisas loucas. Não foi coisa... Imagina. Você acha que ele vai escolher alguém que... Não. É louco mesmo, irmão. O negócio é louco. Né? Servir a Deus é coisa muito louca. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo.
Imagina se ele escolher as sábias, né? Os sábios, os entendidos, os doutores. Não, escolheu você. Por isso que você passa a luta. Por isso que as pessoas se levantam contra você. Por isso que você fala assim, puxa, mas será que Deus me ama mesmo? Entrega. Entrega a Ele. Tem todo o poder. Né? Para de lutar com Deus, irmão. Teve um homem que fugiu de Deus. Lembra dele? O que aconteceu com ele? Dentro do peixe ele se converteu. Ali ele se arrependeu. Foi um arrependimento. Dentro do peixe só tem coisa limpa, né? Limpinha, não é? Só. O peixe só come coisa limpa, não é? Lá de dentro ele orou. 3 dias ele ficou dentro do peixe. Diz que ele ficou no ventre do inferno. E de lá ele orou, o peixe jogou ele na terra, e da terra ele andou até Nínive e pregou. E fez o que Deus queria que ele fizesse. Não precisa nem sentar no peixe, irmão. Você quer entrar no peixe? Para que ficar tudo sujo? Aí depois você tem que orar, aí Deus tem que fazer. Faz logo, fala, Senhor, tá bom. Eis-me aqui, tá bom, Senhor. Estou aqui, ó. O que o Senhor quer que eu faça? O que é para mim fazer? Mas, pastor, eu vou ter que deixar? Irmão, tudo isso aqui é passageiro. Por favor, Salmo 34, 18. Salmo 34, versículo 18 e 19. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. 19, por favor. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Perto está o Senhor. Está perto. Pertinho. Só está esperando você falar, Senhor, estou aqui. E aí? O que o Senhor quer que eu faça? O que é para mim fazer? Como é que eu começo? Senhor, eu não sei orar. Eu falei com Deus, irmão, eu não sabia orar. Até hoje eu não sei muito, não. Eu não sabia orar. Eu orava 5 minutos e já tinha levantado já do joelho. Mas ele sabia que eu tinha... Senhor, me ensina a orar. Aí o Espírito Santo começou a me ensinar a orar. Né? E aí por diante. E tudo que eu fiz, irmão, na minha vida, foi entregar ao Senhor. Senhor, estou aqui. Sai do meio da sua parentela. Sai do meio. Aí você fala, mas é um tempo, irmão. Deus manda você sair do meio porque Ele quer mudar você primeiro. Depois, quando você voltar no meio da sua parentela, você está diferente. Aí as pessoas vão começar a perguntar, o que está acontecendo com você? Está diferente, seu olho está brilhando, seu rosto está... mas olha só, o que está acontecendo com você? Não, você emagreceu? Você atingiu o cabelo? O que você fez? Né? Você emagreceu? Mas está diferente porque seu rosto está brilhando, você está numa alegria. Por quê? Porque Ele tirou você do meio da sua parentela para depois você voltar diferente. Voltar diferente sendo referência. Sabe o que as pessoas vão falar? Você viu a fulana? Como é que tá? Viu fulano? Rapaz, olha só. Acho que agora tá firme, hein? Aí uns falam assim, isso é pôr de palha. Não aguento um ano na igreja. Não aguento um mês na igreja. Aí você tá lá 1 mês, 1 ano, 2, 3, e dando fruto, e mudando, e as pessoas vendo você progredir, Deus te usando. Aí você fala, valeu a pena. Para isso que Deus queria que eu mudasse. Para isso. Aí, glória a Deus. Glória a Deus, valeu, Senhor, obrigado. Você vai ser referência. As pessoas vão olhar para você e falar, fulana, você viu como ela mudou, fulano? Rapaz, ó. Mas você vai ter aflição. Aí que entra o pedaço. Quando a pessoa tem luta, aí não quero mais. E falo sempre, eu vou falar de novo de mim. Se Deus falasse para mim, olha, Eduardo, você vai ser pastor, mas você vai passar isso. Falo, Senhor, obrigado, não quero. Deus abençoe, estou saindo. Ele nunca mostrou para mim que eu ia passar. Ele só falou para mim seguir. Ele sabe o que Deus falava para mim? Marcha, olha para frente. Não olha para o lado. Não olha para o lado, não olha para trás. Só olha para trás para ver de onde você saiu. O Espírito Santo falava para mim assim, olha para trás para ver de onde eu te tirei. Só isso. Marcha, vai para frente. Você tem que marchar. E aí eu falava, mas Senhor, sozinho, mas Senhor, que luta. Aí o Espírito Santo falava assim, Deus não dá luta maior do que você pode suportar. Senhor. O Espírito Santo fala, irmão. Fala, mas Senhor, essa luta é grande, o gigante é maior. Mas é o gigante do seu tamanho. É o que você pode carregar. Esse aí você pode matar ele. Então, vai preparando a pedra aí, onde você vai derrubar ele. E ele caiu. Quantos gigantes você já derrubou? Quantos? Olha aí a sua vida. Olha para trás. Olha para trás. Olha onde você está. Sexta-feira, numa igreja evangélica, ouvindo alguém pregar a palavra, dando glória a Deus, falando de Jesus.
dando glória a Deus e aleluia, e ficando feliz que Deus está falando com você. Tá? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Toma posse. Salmo 37, Salmo 37, 4, por favor. Mais uma vez. 34, 37, 4 ao 7. 4. Deleita-te no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. Sabe o que é se deleitar? Confiar, entregar, esperar no Senhor. É isso. Né? É isso. E Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Qual é o desejo do seu coração? Você vê a Deus? Hã? Lembra de Salomão? Salomão, o que você quer? Quero sabedoria. Ele podia falar, Senhor, mata todos os meus inimigos. Acaba com tudo. Deus falou para ele, se você quis sabedoria, eu vou te prosperar. Ele pediu sabedoria. Com a sabedoria, ele ganhou todos os inimigos dele, não teve guerra, e ele ainda ficou milionário. Ele era o homem mais rico da época dele. Com sabedoria. Hã? Então, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E ele fará, e o mais ele fará. Até o 7, por favor. Ele fará sobressair a tua justiça com a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não liga para os outros, confia no Senhor. O ímpio está se dando bem? Não é problema seu. Você fala, puxa, mas eu estou fazendo tudo certinho. Aí o ímpio vai lá, faz tudo errado, desonestamente, né? E se dá bem. Realmente no emprego da gente é assim, né? Aquela panelinha, o puxa-saco sempre se dão bem, né? E a gente sempre se dá mal, porque você não faz parte de panelinha, você quer fazer a coisa certa. Mas no final, quem é que recebe a vitória? Você. Você recebe a vitória. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é com você. Deus é com você. Se mexeu com você, mexeu com Deus. Você não entendeu. Você é a menina dos olhos dele. Você não entendeu ainda. Você não está entendendo. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Você não está entendendo isso aí. Você não está entendendo mesmo. Porque você fica preocupado que as pessoas estão prosperando. E estão fazendo tudo errado. E está dando tudo certo. E você está ficando para trás. E seu Deus não está vendo? Você acha que seu Deus não está vendo? Na hora certa, irmão, ele vai fazer. E a hora que ele fizer, as pessoas vão ter que glorificar o nome dele na sua vida. Olha, que Deus tremendo, esse é o seu. Esse Deus é tremendo mesmo. Olha, você é crente, né? Olha, eu vou lá na sua igreja. Leva meu nome lá para a oração. Amém? Amém. Aqui, ó. Você ainda vai dar testemunho do que Jesus vai fazer na sua vida. Está anotado aqui, ó. Eu falei antes de ler. Você ainda vai dar testemunho do que Deus vai fazer na sua vida. Não fica olhando para o ímpio, não, que ele está prosperando. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia. Sabe o que é confiar? É você saber que ele vai fazer justiça. Ele vai fazer, irmão. A nossa justiça é trapo de imundícia, a Bíblia diz. Mas a dele não. E outra, ele faz no momento certo. Quando ele faz, Senhor da glória. Senhor. É uma maneira tão como fala? Absurda, terrível. É uma coisa... Você fica pensando, como é que Deus fez isso? Muda tudo, muda a história, irmão. Ele muda tudo. Ele muda porque ele pode mudar. Mas no tempo dele. Você tem que passar a prova. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não desanima não. Eu venci o mundo, ele disse. Amém? Então, não desanima com a luta. Não desanima com as pessoas que se levantam contra você. Não desanima não. Desanima, não fica triste não. Bem-aventurado aquele que é perseguido pelo amor de meu nome. Está lá em Mateus, lá no Sermão do Monte, Mateus 5. Está lá no sermão, lá, bem-aventurado, sabe o que quer dizer? Feliz. Você é feliz, seja feliz, não triste. Não fica triste porque estão te perseguindo, porque estão falando mal de você, porque acham que você é melhor que eles, mas eles não têm coragem de falar para você. Aí eles começam a te atacar. Entendeu? Por isso, fique em paz. Fique em paz, sorria. Jesus te ama. Fala assim, não, Jesus me ama, glória a Deus, aleluia. Amém? Espera no Senhor. Espera, confia nele. Não se preocupe, só entregue. Quando você entrega, você dá ao Senhor, você recebe sempre mais. Você receberá a vida eterna com Deus no paraíso. Esse é o nosso foco, irmão.
Quando você busca Deus, a Bíblia diz assim que Ele acrescenta na sua vida o que você precisa. Tudo que você precisa, Ele acrescenta. Não adianta eu ficar pedindo, irmãos, para Deus uma coisa, estar na igreja ou servindo a Deus com interesse. Eu tenho interesse em servir a Deus, sabia? Eu sou interesseiro. Eu sou. Sabe qual é o meu interesse? Morar no céu. Esse é o meu interesse. Trabalhar para o Senhor. Amém. Esse é o meu interesse, morar no céu. Você já pensou você morar no céu? Vamos ler. Apocalipse 21, por favor. Não vou nem falar, nós vamos ler. 21, de 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada para como uma esposa adornada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É esse lugar aí que eu estou interessado em morar, irmão. É esse lugar aí, ó. Né? Se você está pensando em morar lá, como diz o louvor que a bispa sempre canta, né? Os portões celestiais. É isso só, irmão. Porque o que nós temos aqui vai ficar aí. Muita coisa que nós temos, damos tanto valor. Quando eu morrer, eu não vou levar nada. Sabe o que eu vou levar no meu caixão quando eu morrer? Aquele terno que eu estou guardando. Eu tenho lá um terno que eu nunca usei. Tá lá. Quando eu morrer, vão colocar em mim, eu não vou nem ver. Né? Colocar no caixão, colocar dentro do caixão, com aquele ternão bonito. Tchau, Eduardo. Porque o meu corpo vai estar ali, né? Meu espírito não está mais, em nome de Jesus. Está lá só meu corpo, tchau, tchau. As pessoas vão chorar, balançar o caixão. Uns vão falar, graças a Deus que ele morreu. Né? Graças a Deus, estamos livres dele. Os outros vão chorar, pique, sentir saudade. Vai ter, irmãos, pensa que não? Vai ter. É isso. Ninguém, passou uma semana, um mês, ninguém lembra mais de mim. Que morreu, que está vivo, ninguém lembra mais. É isso aí, irmão, é passageiro. Tudo é passageiro, tudo passa. Né? E eu quero morar no céu. Se você está pensando em morar no céu também, se você tem esse propósito, irmão, continua servindo a Deus. Nossa pátria não é aqui, nós somos só passageiro aqui. Né? Essa nossa pátria não é aqui, é lá. Já pensou você entrar na rua de ouro, irmão? Já pensou? CCA, entrar na mesa com o Senhor e ver Moisés, Isaac, Samuel, Elias, Jonas, Paulo. Já pensou? Você já pensou? Aí fala assim, pastor, mas será que vai acontecer isso? Lógico, está na Bíblia isso. Sabe quem vai servir ceia para nós? Jesus vai servir a ceia. Olha só que honra que nós vamos ter. Nós vamos cear. Ele mesmo falou isso. Está na Bíblia. Né? Vamos louvar a Deus. Já pensou aqueles milhares de pessoas de roupa branca, como foi falado aqui? Compra de mim roupa branca. Roupa branca louvando a Deus, o trono de Deus, e todo mundo aqui adorando a Deus. Ó. Santo. Aleluia. Ó, até me arrepia tudo aqui, irmão. Já pensou que visão? Jesus sentado do lado do pai dele. E o Deus Pai e o Filho. Lá, e todos nós adorando a Deus. Você merece isso? Eu não mereço. De jeito nenhum. Nós somos salvos pela graça, irmão. Pela graça. Então, vou te dizer uma coisa. Sua vida é difícil? Vou te falar uma coisa que você ainda não sabe. É porque você é escolhido. É por isso. Se a sua vida fosse fácil, você falar, pô, legal, né? Não tem problema nenhum. A vida é maravilhosa. Né? Tenho tudo que eu preciso. Mas não. Sabe por que você tem luta? Porque você é escolhido. Você é um chamado. Você é uma chamada do Senhor. Então, irmãos, se apega nisso. Não é de muito falar. Até eu vou. Se apega nisso aqui, ó. Lá não vai ter choro. Deus vai limpar a lágrima. Aqui a gente chora, né? Quem não chora? Todo mundo chora. Ou você chora de alegria ou chora de tristeza, né? Mas chora. Mas lá não vai ter choro. Nem de alegria, nem de tristeza. Porque vai ter só alegria, né? Não vai ter doença, não vai ter dor. Ó, aquela pessoa que te persegue não vai estar lá. Não vai, porque se ela persegue você, ela não é de Deus, né? Não é mesmo? Pode ser da igreja, pode ser fora da igreja, porque a igreja não salva ninguém, né, irmão? A igreja não pode, placa de igreja não salva ninguém, não vai ter no céu a placa de igreja. Vai ter os santos lá,
que Jesus vem buscar os santos. O que é santo? Separado. Separado do pecado, vivendo para Deus. É esse aí que ele vem buscar. E é esse aí que nós vamos viver. Amém? Então, se apega no Senhor. Entrega seu Isaac para ele, hoje. Entrega para ele. Então, tá bom. É assim para me fazer assim? Tá bom. Eu vou fazer, tá bom. É assim que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. Não vou mais ficar brigando com o Senhor, não. Né? Não vou brigar mais com o Senhor. Tá bom, vou entregar na sua mão, Senhor. Bom, tá. Que você quer que eu faça? Ora. Para aquela pessoa. Mas, Senhor, para aquela pessoa, aquela lá. Ora por ela. Senhor da glória. Minha vontade não é orar não, Senhor. Minha vontade não é orar por ela, não, por ele. Minha vontade não é essa, mas o Senhor está mandando orar, vamos orar. O bom samaritano, irmão, chegou lá, ele não perguntou nada, ele tomou atitude. Deus quer que nós tomemos atitude. Ele não foi perguntando, mas peraí, cadê o levita? Cadê o... Ele foi lá e falou, não, pôs ele no cavalo, levou até a estrebaria e falou, ó, foi falado aqui vinho e azeite. E falou, ó, tudo que ele gastar, quando eu voltar eu pago. Atitude. Nós temos que ter atitude. Porque muitas vezes nós oramos e não temos atitude. Oração. Nós temos que orar e agir. Amém? Eu não sei o que Deus está falando para você, mas toma posse hoje em nome de Jesus. Ele te ama muito. Nosso Deus tem todo o poder e você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. E Ele está falando para você hoje, ó, toma posse. Você não sabe o quanto Jesus te ama. Você não tem noção como você é escolhido, quanto Ele ama você. Você não tem noção disso. Sabia que Jesus sabe o seu nome? Sabia que o seu nome está na palma da mão dele? Sabia que Ele chama você pelo nome? Eu sempre falo isso. Deus não chama você pelo apelido, Ele chama você pelo seu nome. Ele fala com você. O Espírito Santo fala com você. E muitas vezes nós estamos falando, sai. Isso não é de Deus, não. E Deus está falando para você, faz, liga, vai lá, né? Pede perdão. Ah, não vou fazer. Não vou, imagina, jeito nenhum. Né? Não é de Deus, né? Mas Deus não tem mais, irmão. Entrega na mão do Senhor. Amém? As coisas materiais, irmãos, que nós temos, nós somos mordomo. Um dia, o dono de tudo vai voltar. E ele vai pedir conta dos nossos dons. Todos os nossos dons são dele. E os bens materiais que ele deu na nossa mão. Nossos filhos são herança de quem? Do Senhor. Nossos filhos são herança dele. Nós temos que cuidar para ele. Olha a responsabilidade que nós temos. Né? Entendeu? Então ele vai pedir conta. E aí? O que nós vamos dizer para ele? Servo bom e amado. Entra no gozo do seu Senhor. É isso que eu quero ouvir e você quer ouvir dele, não é? Então entrega agora. Amém? Eu agradeço a oportunidade. As palmas ao Senhor.